Olá, queridos alunos do 7º ano. Vamos mais a uma etapa, né? Assunto: importância das atividades econômicas no Brasil. Bom, como trata-se de um assunto muito lento, né? Eu devo poupar algumas coisas, senão eu vou extrapolar em muito o tempo. Dos exercícios, né? Eu quero comentar para vocês do assunto anterior, que é ocupação do território brasileiro, ok? A primeira questão, página 354, ela coloca um mapa e mostra algumas cidades. É do assunto ocupação do território brasileiro. Manda observar o mapa e responder as questões a seguir. Observe que o mapa ele é confeccionado mediante uma escala, que é uma escala gráfica. Essa escala gráfica 0, 180. Ou seja, 1 centímetro corresponde a 180 quilômetros. Você pode determinar a distância em linha reta entre duas localidades. De acordo com essa escala, cada centímetro mede 180 quilômetros. Então ele pergunta, de acordo com a escala, cada centímetro do mapa corresponde a quantos quilômetros? Está respondido 180, né? Muito bem. Qual a distância real em linha reta entre os municípios indicados a seguir? Belém e Afuá. Dzão é igual a Dzinho vezes E. Dzão é a distância real que você quer determinar. Dzinho é a distância no mapa, que é dado em centímetro e milímetro, né? Então você multiplica a distância no mapa pela escala, você vai determinar a distância real em linha reta. Então a distância entre Belém e Afuá, né, no mapa é 1,4 milímetros, 1 centímetro, 1,4 milímetros. Multiplica por 180. Porque cada quilômetro cada centímetro no mapa corresponde a 180 quilômetros no terreno. Essa multiplicação, 1,4 vezes 180 quilômetros, vai dar 252 quilômetros, a distância real em linha reta entre Belém e Afuá. Santarém e Tucuruí, né? A distância é de 3 centímetros entre duas localidades no mapa e a escala é 180. 3 vezes 180 dá 540 quilômetros. Bragança e Santana do Araguaia. A distância no mapa entre Bragança e Santana do Araguaia é 5,3 centímetros. E a escala do mapa é 180. Se você multiplicar 5,3 por 180, vai dar 954 quilômetros a distância entre as duas localidades. A questão 2, com base no que você entendeu sobre a ocupação e a formação do território brasileiro, descreva as principais características do povo ou dos povos que habitavam as terras brasileiras antes da chegada dos colonizadores. Bom, isso aí você pode ter a sua resposta, mas a sugestão, inclusive do autor, que diz o seguinte, que os povos indígenas que habitavam as terras brasileiras antes da chegada dos colonizadores portugueses, né, compunham uma população bastante numerosa, se comparada à população indígena de hoje. Além disso, esses povos apresentavam grande diversidade cultural, sobretudo de língua, crenças e hábitos alimentares. Ok? Então, a resposta está aí para a segunda questão. Não é isso? Muito bem. A terceira questão, ela é um pouco prolongada, mas eu vou deixar ela com vocês. É só uma questão, ok? Para vocês fazerem também, respondendo às questões anteriores que eu aqui acabei de comentar. Principalmente a questão 2, formulem a sua resposta, né? Nós vamos agora, amigos, né, ao assunto que é importância das atividades econômicas no Brasil, página 356 a 363, ok? Então nós temos, primeiramente,
com relação a uma introduçãozinha, né? Bom, eu coloquei aqui o seguinte, que no ano de 2016 o Brasil estava entre as 10 maiores economias do mundo. Ora, o G8 e o G7 são as maiores potências. O Brasil, como a 10ª economia do mundo, de certa forma é uma posição invejável. Eu vou ser um pouco apressado nesse assunto, ok? Muito bem. O crescimento das atividades estão relacionadas à agricultura, à exploração de recursos minerais, né? O desenvolvimento industrial nos últimos anos. Com relação à agricultura no Brasil, né? Produção agrícola é o volume total produzido. Produtividade agrícola é a média de produção por hectare. Você pode ter uma alta produtividade por mecanização, com investimento de capital e tecnologia, não é isso? Você pode ter alta produtividade, se não houver tecnologia, com o emprego de uma mão de obra numerosa. Legal? Muito bem. A produtividade e a qualidade vem melhorando no Brasil, devido ao avanço do capitalismo industrial nas áreas rurais do Brasil. Isso leva a um maior investimento de capital. Isso não apenas faz melhorar a produtividade e a qualidade do produto que vem da agropecuária, ou seja, da agricultura e da pecuária, né? Como também esse investimento em máquinas modernas e tecnologia de ponta, né? Nas grandes propriedades monocultoras, onde o capital industrial está sendo investido, ok? Bom, a tabela da página 356 mostra que a produtividade, né? A tabela de agricultura praticada. Você tem, em vez de produtividade, não é isso? A posição brasileira. Primeiro mundial na produção de café, primeiro na produção de açúcar, maior produtor também mundial de laranja, terceiro produtor de mandioca e o segundo produtor mundial de soja. É uma posição invejável, né? Apesar do Brasil ser de fato um país altamente industrializado, né? Mas quem mais contribui, né, para a economia nacional, em termos de geração de riqueza na atualidade, pelo volume produzido e comercializado, é a agricultura, onde o café, o açúcar e a soja são grandes esteios de nossa economia. Bom, a pecuária no Brasil ocupa 197 milhões de hectares. É muita coisa, 197 milhões de hectares, onde um hectare é igual a 10 mil metros quadrados ou 0,01 quilômetro quadrado, né? Muito bem. No Brasil, bovino, suíno e aves são as principais criações. O Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças de gado bovino. Para cada brasileiro tem um boi para ele consumir. Quando é que ele vai terminar de consumir um boi? Então, enquanto ele consome um boi, né? Quantos bois já nasceram? Verdade ou não? Suíno também. Grande produtor, exportador mundial de carne. Não é isso? E aves. A avicultura no Brasil vem desenvolvendo cada vez mais, né? A Sadia vem investindo muito no criatório de aves, galináceo e perus, né? A Sadia está investindo bastante isso no estado do Paraná, principalmente, que é também o maior produtor brasileiro. Caprinos, aqui na região Nordeste. Os maiores criadores estão aqui em nossa região, principalmente a Bahia, Pernambuco e Ceará. O caprino se adapta bem ao semiárido porque é um animal rústico. Ele resiste muito às condições de clima de nossa região, o clima semiárido, ok? A pecuária, quanto aos seus de criação, pode ser intensiva, é o gado criado estabulado, confinado. Bom acompanhamento veterinário, preocupação com a seleção e o cruzamento das raças,
a alimentação mais consubstanciada, ok? Assim como vacinação, principalmente contra a chamada febre aftosa, ok? Já na pecuária extensiva é o gado criado em grandes propriedades, criado à solta, alimentando-se de pastagens naturais. A média de produtividade de leite e de carne é mais baixa. O gado não é de boa qualidade como o criatório que é feito da pecuária estabulada ou confinada. Ok? Muito bem. Estabulada a melhoria da qualidade, né? Muito bem. Técnicas e equipamentos modernos, ração, melhor qualidade, redução do tempo de engorda, vacinas para o controle de doença, seleção e cruzamento da raça. Isso vocês observam na tabela da página 356, né? Muito bem. Pessoal, eu tenho agora, passando para a página seguinte, é isso? O extrativismo no Brasil. O extrativismo tanto pode ser vegetal, mineral como animal. Ok? Na página 359, a gente tem o extrativismo no Brasil. Olha, gente, a gente tem o seguinte. A produção brasileira mineral é uma das maiores do mundo. Não é isso? O Brasil é rico em jazidas minerais. Isso por quê? As jazidas de minerais ferrosos são aqueles que quimicamente se ligam ao ferro, assim como minerais metálicos também existem. O Brasil tem grandes jazidas de minério de ferro, de manganês, de alumínio, de estanho, de etc. Isso por quê? A base geológica do território nacional, conforme eu falei na aula passada, é de origem pré-cambriana, é do Arqueozoico e do Proterozoico, quando se formaram essas grandes jazidas de minerais metálicos em nosso planeta. Ok? Muito bem. Na página 359, ele já entra com o extrativismo vegetal, né? Vamos lá. Eu tenho aqui para vocês o seguinte, que a produção industrial no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2015, havia no Brasil 325 mil indústrias, que contribuía com 21% da geração de renda, ou seja, da geração de riqueza no Brasil. Esses dados são fornecidos não é por empresas brasileiras, não. É pelo Banco Mundial. Ok? Porém, as indústrias que ainda predominam no Brasil são as indústrias de bem de consumo não durável e algumas de bem de consumo durável. Muito bem. Gente, como é que a gente classifica a indústria como os principais tipos que existem? Bem de produção, extração mineral, madeira, transformação de minérios não metálicos, ou seja, a indústria metalúrgica, a indústria mecânica e a própria indústria química. Essas indústrias são indústrias de bem de produção, que também podemos dar outra denominação, bens de capital. Ok? Muito bem. Aí vem as indústrias de bem de consumo durável. Duráveis. São aquelas que produzem bens para durar muito, como material elétrico, material de comunicação, material de transporte, mobiliário. Aí você inclui móveis, você inclui eletrodomésticos, como geladeiras, ferroelétricos, né? Micro-ondas, não é isso?
máquinas de lavar, etc. Tudo são bens de consumo duráveis. Indústria que produz bem para durar muito. Ok? Assim como, por que não dizer, as indústrias de bem de consumo durável já é uma outra classificação. Por exemplo, a indústria têxtil, indústria tecido, vestuário, calçado, alimento. Quem produz alimento é um produto que é feito não é para durar muito. Também a maioria deles é perecível, tem um prazo de validade, tem que ser consumido rápido, né? Bebidas, cigarro. Vocês veem isso no final dessa página, ok? Eu não vou me voltar para ela, fica com vocês porque eu tenho muita coisa ainda para comentar. Ok, amigos? Muito bem. Aí vamos agora à parte de comércio e prestação de serviços. Comércio e prestação de serviços vem aumentando a cada dia a sua importância dentro da economia nacional. Não é isso? Isso vem provocando o quê? O aumento do produto interno bruto. Isso se deve a quê? Ao crescimento da prestação de serviço e do comércio. A prestação de serviços, por exemplo, por incrível que pareça, participa com 62% do produto interno bruto brasileiro. Olha aí, prestação de serviços. Participa com 62% do programa interno bruto. Ok? Muito bem. Comércio e serviço, a situação é a seguinte: de cada 100 brasileiros, não é isso? De cada 100 brasileiros, 71% está empregado aí. Então, no setor de comércio e serviços, de cada 100 brasileiros, 71 está empregado exatamente aí. Ok? Setenta e 71% está no terciário do total, empregado no setor terciário. 28% no setor secundário e 1% no setor primário. Então, por que 71% no setor terciário? Porque o setor terciário inclui prestação de serviços, onde já tem 62% da população empregada. Onde já tem de cada 100 brasileiros no comércio e serviço, 71 está aí empregado. É uma coisa fabulosa, é muito forte na economia nacional. Bom, meios de transporte e integração do território brasileiro. Gente, o Brasil é, como já sabemos, um país de grande extensão territorial, né? O quinto maior país do mundo, superado apenas, como já vimos, pela Rússia, Canadá, Estados Unidos, China. O Brasil é o quinto país do mundo em dimensões. Ok? É necessário, para que possa promover uma maior integração de comércio, que inclui também o escoamento da produção, o transporte de carga eficiente, para que possa atender às necessidades da indústria, do abastecimento e, evidentemente, da comercialização dos produtos nos principais centros de consumo e até mesmo naquelas áreas que são bem menores em termos de consumo, ok? Então, país de grande extensão territorial como o Brasil, é necessário uma rede de transporte eficiente, segura, rápida. Que hoje o mundo globalizado exige isso. Eficiência no meio de transporte, segurança
e rapidez. Porque, conforme já vimos, o mundo de hoje tem se tornado cada vez menor. As distâncias estão sendo encurtadas, né? Pelo menos é o que parece ser. E realmente a eficiência é muito grande com relação ao sistema de escoamento e de abastecimento. Ok? A fim de oferecer mais opções para o deslocamento de pessoas e de mercadoria. Bom, Brasil. As vias de transporte no Brasil são as rodovias, as ferrovias, as hidrovias e aerovias. Ah, mas professor, existe rodovia? Existe ferrovia? Existe sim também aerovias, as vias aéreas. O que vocês estão pensando? Quando um avião se prepara para decolar, ele tem que preencher um cadastro mostrando em que aerovia ele quer voar. Sabe por quê? Aquela aerovia já pode estar ocupada por algum avião trafegando nela. E o que são essas aerovias? São espaços altimétricos que o avião vai se deslocar. A altitude dele, a partir do nível do mar. Isso tem que ser observado. Porque pode algum avião anteriormente já ter planejado o uso dessa aerovia. Então, o centro de controle aéreo é que vai determinar se aprova ou não esse plano de voo. Existem sim as aerovias no transporte, especificamente o transporte aéreo, né? Muito bem. Respondem pela maior parte do deslocamento das cargas e pessoas. Veja a página 362, mapas rodoviários e ferroviários, né? A página 362. 362, a gente tem aqui, não é isso? Atenção, eu vou ler para vocês. Acompanha aí no livro. Vias de transporte, rodovias asfaltadas. 213 mil quilômetros de rodovia. Ferrovia, 28 mil quilômetros. Hidrovias e trechos navegáveis, 41 mil quilômetros. Olha, é uma pena. 41 mil quilômetros de hidrovias. 41 mil quilômetros de vias navegáveis. E o Brasil só usa pouco mais de 41 mil quilômetros de vias navegáveis. É uma pena. As hidrovias mais utilizadas são na região norte e até mesmo na região amazônica como um todo, porque os rios de planície caudalosos e perenes favorecem a navegação. As principais cidades da região norte estão às margens dos rios amazônicos, porque é através dos rios da navegação fluvial que chega a maior parte das mercadorias e pessoas que vão à região norte. Porém, as mercadorias e pessoas que têm maior pressa para chegar à localidade usa o transporte aéreo, usa as aerovias, mas que só liga as principais cidades, principalmente. Porém, estas precisam de transporte complementar. Porque às vezes o elemento desembarca no aeroporto e tem que pegar um barco para chegar a uma cidade lá no interior da mata, lá no interior da floresta, pelas hidrovias amazônicas. Eis a questão. Pessoal, o governo é responsável pela construção e conservação de nossas rodovias. Por outro lado, nossas rodovias apresentam problema, péssima qualidade do asfalto. É como que esteja asfaltando com pão doce, né? Não pode ver água. Sistema de sinalização, tanto horizontal, no solo, como vertical, deficiente. Falta de acostamento em grande parte das rodovias brasileiras. Eis a questão. Falta de acostamento. O que agrava o perigo, o risco de vida de acidente, podendo provocar vítimas fatais.
Ok? A página 363, segundo dados de 2017, diz que o estado de nossas rodovias diz que 8,9% é ótimo. Gente, imaginem, somente 8,9% de nossas rodovias é ótimo. Bom, 29,3% regular, 33,6% e ruim, 21%, péssimo, 8% de nossas rodovias. Onde é que vai os nossos impostos, hein? O que é que os dirigentes da nação brasileira estão fazendo, né? Mas aí não cabe a mim. Cabe a gente analisar, acompanhar noticiários e tirar nossas conclusões. Gente, as explorações de nossas rodovias, por meio de pedágio, é concessão que o governo dá a determinadas empresas para explorar essas rodovias, né? Essa privatização obriga os usuários a pagar taxas que serão aplicados apenas na manutenção dos trechos explorados. Esse pedágio pago, né, as empresas que estão explorando vai beneficiar somente aquele trecho rodoviário que ela explora. Eis a questão. Bom, com relação às ferrovias e hidrovias brasileiras, até 1930, as ferrovias viveu a fase áurea da expansão da cafeicultura. Construção de rodovia para explorar o café, aliás, transportar o café das áreas produtoras até o Porto de Santos. A primeira ferrovia implantada no Brasil foi feita por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Ele construiu a primeira ferrovia no Brasil, ligando áreas produtoras ao Porto do Rio de Janeiro. Ainda hoje, as ferrovias no Brasil têm um caráter periférico. Elas não são ferrovias de integração, são ferrovias que ligam terminal de produção de minério de ferro e alimentos aos portos ou terminais de exportação. Não é isso? Muito bem. Então, hoje, ainda, os investimentos que estão feitos em rodovias, mas em ferrovias, é mais para escoamento da produção mineral, conforme vimos na nossa aula passada, né? Elas são precárias e mal distribuídas no território, né? Aliás, o transporte rodoviário no Brasil tem mais espaço do que o transporte ferroviário, embora o transporte rodoviário tenha um maior consumo de combustível por tonelada de carga transportada por quilômetro. Ok? Muito bem. Sendo o transporte rodoviário o mais usado, as rodovias tendem a necessitar de um maior emprego de capital para melhoria ou conservação de suas qualidades. Ok? Aliás, as ferrovias primeiro implantadas no Brasil tinham essa característica. Mas as rodovias, né, vêm desde o governo Washington Luiz, que governou o país sob o slogan "Governar é abrir estrada". Eu acho que era o mesmo pensamento do governador Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ao transferir Brasília do Rio de Janeiro para o Brasil Central, procurou integrar a região amazônica, ou seja, o norte e a região centro-oeste, né, abrindo rodovias como a Belém-Brasília, a Brasília-Acre e outras, tentando integrar essas áreas menos populosas, menos povoadas, por serem menos desenvolvidas, aos principais centros polarizadores da economia nacional. Então, como eu disse, nas hidrovias, rios perenes, maioria de planície, caudalosos, grande potencial hídrico, rede fluvial de 41 mil quilômetros, somente 21 mil são utilizados.
Isso eu tinha falado anteriormente e coloquei aqui só para lembrar a vocês. Meus amigos, vocês têm agora para tratarem de responder as questões da página 358, 364, 365, 366 e 367. É muito, ok? Mas eu aguardo até o próximo sábado a sua resposta. Em seguida, nós vamos ter a sequência com outras aulas que virão depois.